Tá buscando, tá gravando. Salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor e mais um vídeo. Eu quero conversar com vocês sobre padrão de vida. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vou contar uma experiência de umas situações que eu vi várias e várias vezes enquanto eu tava no exército. O que acontece, família? Na época que eu tava no exército, eu vi muitas pessoas entrando da mesma maneira que eu. Eu não sei se vocês sabem, mas para quem não sabe, eu fiquei 8 anos no exército. Eu saí de lá como cabo. E durante esses 8 anos eu vi muitas pessoas entrarem que nem eu. Entrou no serviço obrigatório, conseguiu ficar como soldado antigo, depois foi promovido a cabo, alguns promovidos a sargento. E depois de 8 anos, ou enfim, alguns saíram antes, eles deram baixa do exército e foram para outra profissão. Alguns viraram de carreira, fizeram um concurso, enfim. O ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente não pode elevar o nosso padrão de vida na mesma proporção que aumenta os nossos ganhos. Então olha só, por que eu vou contar essa história da minha experiência no exército? Porque não tem nada a ver com o exército, tá? Tira o exército de lado. Só que lá as pessoas, lá os militares têm muito mais conversam, tem conversas mais íntimas em relação à saúde financeira. Então em outras empresas, em outros lugares, é mais difícil a pessoa falar o quanto ela ganha, conversar sobre esse tipo de coisa. E lá é muito mais tranquilo, todo mundo ganha a mesma coisa. São pouquíssimas diferenças e depende muito da situação, mas de modo geral todo mundo ganha a mesma coisa conforme a graduação, principalmente o pessoal do serviço temporário. Então todo mundo sabe quanto ganha e tem uma conversa mais tranquila. O pessoal às vezes quando pegava empréstimo comentava de maneira mais tranquila. É mais aberto isso aí. E como o pessoal lá fica muito mais tempo trabalhando junto, acaba tendo uma tranquilidade muito maior para falar do assunto. Então agora que vocês sabem disso, eu quero dizer que eu vi muitas vezes a pessoa passar pelo mesmo processo que eu. Tá? Então quando eu era soldado eu ganhava ali cerca de, na minha época eu ganhava uns R$1.600 quando eu fui promovido. Então quando eu virei soldado antigo, eu entrei em recruta, ganhava ali 500 e poucos reais mais as passagens. Depois eu virei soldado antigo, ganhava 1.200 mais ou menos mais as passagens. E quando eu fui promovido a cabo em 2017 eu já estava ganhando acho que uns 1.400, 1.500 mais as passagens, era alguma coisa assim. E quando eu fui promovido, meu salário saltou para quase R$3.000. Já, eu acho que era uns 2.700, 2.800 mais as passagens. E depois, conforme foi tendo alguns aumentos, enquanto eu estava lá, chegou a passar um pouco dos 3.000. Então, olha só, é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Aí, dependendo da época, dava R$1.000 de diferença, mais uns quebrados. E o que acontecia na maioria das vezes? Tá? Lembrando que eu conheci... essas pessoas eram tudo jovens. Eu conheci pessoas que não precisavam pagar nenhuma conta em casa. Eu conheci pessoas que tinham que sustentar a casa. Pessoas que moravam sozinhas. Pessoas que moravam com outras. Pessoas que moravam com várias pessoas da família. Pessoas que ajudavam em casa. Enfim, tudo que é situação diferente. Mas o que acontecia na maioria das vezes era que o salário da pessoa aumentou e ela aumentava o padrão de vida dela na mesma proporção. Então ela passava a sair mais, ela passava a comprar roupas mais caras, ela passava a gastar mais nas festas, ela passava a... conheço cara que bebe todo final de semana, gasta tudo todo final de semana. Então assim, o cara jovem, muitas vezes com poucas contas, é claro, como eu falei para vocês, tem várias situações diferentes, mas conforme o salário subia, ela gastava mais. Isso não tem a ver com o local que eu trabalhei. Isso é da nossa sociedade, isso acontece em todo lugar. Eu só quis deixar claro para vocês que onde eu trabalhava as pessoas conversavam mais sobre dinheiro. Então elas falavam mais que iam pegar empréstimo, falavam mais de uma forma mais aberta. E eu conheci também muitas pessoas que elas pegavam empréstimo sem nem necessidade. Eu já conversava com elas sobre isso, mesmo não tendo canal. Eu já conversava bastante sobre essa questão financeira
E muitos, a maioria, para dizer para vocês, quando eu perguntava sobre o empréstimo, não sabia me explicar direito por que pegou e onde gastou. Tinha aqueles que tinham uns motivos, necessidade, às vezes um problema de saúde, problema na família, alguma coisa assim, apertou, precisou, tranquilo. Porque para quem, independente se o cara é de carreira ou não, tem uma facilidade muito maior para pegar empréstimo e tem juros muito mais baixos. Então eu vi bastante isso acontecer. E tem muito a ver com a falta de educação financeira, que a gente não tem nas escolas, nós não temos em casa, infelizmente. E qual que é todo o ponto do vídeo aqui? Eu quero chamar a atenção de vocês para não aumentarem o custo de vida de vocês sempre que vocês aumentarem os seus ganhos. Não façam isso, porque vocês estão matando aí a oportunidade de conseguirem poupar e investir. Vocês estão matando essa oportunidade. E eu cheguei a conhecer pessoas de diversas profissões ganhando diversos salários, pessoas ganhando até muito mais de 10 mil reais, um salário muito alto para o nosso país, muito alto mesmo, que elas gastavam tudo que elas ganhavam. A mesma situação, família, exatamente a mesma situação. E pior, tinha umas ainda que estavam devendo um monte. Eu estava mais positivo do que elas, ganhando 3 vezes menos. Então, deixa eu aproveitar aqui que não tá vindo ninguém. Então, família, não é sobre quanto a gente ganha, quanto a gente... na realidade não é sobre quanto a gente ganha, é sobre quanto a gente gasta e quanto a gente investe. É sobre isso, não adianta. Tem situações que a pessoa tá numa situação muito difícil? Tem. Mas tem muitas situações, a grande maioria das pessoas que eu conheço pelo menos, em que elas têm condições de poupar e não poupam porque elas não querem sair da zona de conforto, porque elas querem viver exatamente com o padrão do que elas ganham. Se elas ganham 3 mil, elas querem ter um padrão de vida de 3 mil. Se elas ganham 4 mil, elas querem ter um padrão com 4 mil. Se elas ganham 7, elas querem gastar os 7. E elas nunca poupam. E aí a vida é feita de problemas, eu costumo falar bastante isso. Às vezes acaba acontecendo um problema que a pessoa nunca está esperando. Aí começa uma bola de neve, um parcelamento no cartão, um empréstimo. E aí depois para recuperar é muito difícil. Então vamos cuidar. Aumentou 500 reais na tua renda, beleza, aumenta aí 200, 250, 300 reais teu custo de vida e o resto tu começa a poupar todos os meses. Vai ver que depois que tu começa a viver com um padrão menor de vida do que tu ganha, tu te acostuma a isso. Não é tão difícil, pessoal. Depois que acostuma, vira um hábito, não é tão difícil. Por que pra mim eu também não considero tão difícil? Porque eu sempre fiz isso. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre buscava guardar alguma coisa. Então antes de eu ser promovido, eu já guardava bastante, porque eu estava muito preocupado com a faculdade, principalmente. Quando eu comecei a faculdade, eu ainda ganhava aí na casa aí dos 1.400, 1.500 e eu gastava R$1.000 de faculdade. Só que eu passei uns 2 anos poupando dinheiro quando eu não tinha muitos gastos, para poder fazer a faculdade de forma tranquila, porque eu não queria arriscar ter que trancar a faculdade por causa de dinheiro. Então eu fiz esse planejamento para não precisar abrir mão da faculdade. Não adianta, pessoal, a gente tem que fazer sacrifício. Ou a gente gasta menos, ou a gente ganha mais. E gastar menos tem um limite. A gente não tem como ficar sem gastar menos. Temos contas para pagar, temos que viver, temos que sair, temos que fazer as coisas. Mas a gente tem que controlar. Certo, família? Esse é o recado que eu queria dar. Espero que eu tenha deixado clara aqui a ideia. Vou esperar o carro azul. Espero que eu tenha deixado bem clara a ideia aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu abrir a viseira. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até mais e tchau, tchau.